Se você está começando a trabalhar com React agora, você deve se pegar repetindo bastante código em vários lugares. Mas o React tem algumas ferramentas para te ajudar a resolver isso. Hoje a gente vai aprender a como lidar com componentes com arrays do React de uma forma bem melhor. Vamos dar uma olhada no código. Bem, olhando aqui para o nosso código, a gente tem um componentezinho bem simples, que é a nossa página. E na nossa página a gente está renderizando um card que tem um título, uma data e um code, para não ter que uma descriçãozinha bem simples. E a gente quer poder fazer com que nessa página a gente carregue uma lista de cards com informações diferentes. No caso, a gente quer pegar essas informações daqui. Então, bem, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é trazer essas informações para o nosso componente, para a nossa página. Então, eu tenho que importar data from data. Ok, agora a gente já tem a nossa data aqui. Se a gente reparar o nosso data, ele é uma array de objetos. E como que a gente consegue trabalhar com uma array de objetos aqui no React? A gente pode vir aqui e encontrar no nosso componente está sendo renderizado, que no nosso caso é essa div daqui. Ela então tem toda a lógica para renderizar esse componente daqui. Se você já está familiarizado com um pouquinho de JavaScript, você com certeza já viu for loops, whiles e tudo isso. Mas aqui a gente não vai usar um for, a gente vai usar um outro loop, que é o map. No React, para a gente começar a escrever JavaScript dentro do nosso return, dentro do nosso HTML, para botar assim, a gente precisa colocar entre chaves. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é abrir as chaves data.map. Vou seguir aqui o que o compiler está dizendo, vou chamar de item. E vou começar a pensar aqui. Para cada item, eu quero fazer alguma coisa. E que coisa é essa? Eu quero mostrar um card para eles. E se eu sei que o meu card é isso daqui, então eu vou pegar isso daqui e vou colocar dentro do meu map. Se você lembra bem, o map ele vai fazer alguma coisa para cada item da nossa array. Então, a nossa data aqui tem vários itens dentro dela. E para cada item, ele vai retornar um novo elemento, que pode ser qualquer coisa. Ele vai retornar uma nova array com a mesma quantidade de elementos. Se a gente olhar aqui agora, ele simplesmente pegou o que a gente tinha passado e está com o mesmo título. Enviar e-mail para o cliente, mesma data e o mesmo voo para todos eles. Mas não é isso que a gente quer. Que a gente quer poder pegar as informações que a gente tem no data. Bem, a gente já estava aqui no data e a gente criou essa variável chamada item. Como que a gente pode resolver para que cada item aqui apareça nas suas informações? Novamente, a gente vai utilizar JavaScript dentro do nosso return aqui dentro do nosso HTML. Então aqui, em vez de eu deixar esse texto fixo em enviar e-mail para o cliente, eu vou apagar. Eu vou pegar o nosso item.title. Se a gente reparar, title é a propriedade do título que a gente quer. Em seguida, a gente vai pegar o item.date. Mas se você reparar, ele fez um errinho de propósito aqui. Eu não coloquei isso aqui entre chaves, e se você reparar, aqui na nossa tela está aparecendo item.date. E não é o que a gente quer. A gente quer que apareça o valor da data de cada item. Assim como apareceu aqui, por exemplo, nosso título. Enviar relatório para mensagem de vendas, enviar e-mail para o CEO e assim por diante. Para corrigir isso, vamos selecionar e envolver com chaves. E por fim, vamos ver a nossa descrição e botar item.description. Você pode ver que agora todos os nossos itens têm títulos diferentes, datas e uma descrição diferente para cada um. Todas elas correspondendo ao que a gente está recebendo aqui da nossa data. Mas você pode estar pensando, nossa, eu estou escrevendo bastante código aqui, digamos que eu quisesse ter esse componente em vários lugares diferentes, com coisas diferentes e tudo mais. Talvez a gente não precise ter todo esse código daqui. E é aí que entra o conceito de componente do React. O React ele é uma biblioteca que permite que você trabalhe com pequenos pedacinhos de código para que você evite a repetição. Então, aqui nesse caso, obviamente, é um caso exagerado. Aqui seria um caso totalmente ok para ficar aqui para produção, trabalho e tudo mais. Mas, em algumas situações em que esse código fica muito grande, muito complexo, a gente pode querer abstrair ele.
Então, o que a gente faz? A gente cria um novo componente, tá? Eu deixei pronto aqui um componentezinho, que é o nosso... Aqui. O nosso card. Aqui eu só criei uma interface para ele com TypeScript, não preciso se preocupar com isso. Para facilitar a gente, eu criei uma nova função, que se chama card, que recebe um título, uma descrição e uma data. E se você reparar, a estilização é a mesma, feita com tailwind. E a gente está pegando aqui o nosso title, está botando aqui, lembrando das chaves, porque a gente está lidando com JavaScript. Description, está aqui embaixo. E o nosso date também aqui. Todos eles dentro de chaves, porque a gente está escrevendo no JavaScript. Se a gente não colocar isso aqui, ia simplesmente aparecer o texto. E aí agora, em vez de a gente manter todo esse código daqui, a gente pode vir aqui, apagar isso. E simplesmente retornar card. E a gente vai vir aqui. Title é igual. Normalmente vamos botar entre chaves, porque a gente vai botar item.title. A gente quer passar o nosso date como item.date. E a gente quer passar o nosso description como item auto description. Acho que ele não vai ter. Pronto. E você vê que a gente tem exatamente o mesmo comportamento. E aí o nosso componente principal fica bem mais limpo. Isso daqui poderia ser feito em um outro arquivo, então facilitaria a leitura do código, não teria tanto código para se ler. E deixa mais conciso, né? Então lembra, quando você está escrevendo código, lembra que você não está escrevendo só para você. Você está escrevendo para centenas de outras pessoas que vão ler o seu código. Então a leitura do código é muito importante. Só para a gente ver o que aconteceria se a gente tivesse errado algum ponto, se a gente tivesse por acaso passado isso aqui entre aspas. A gente estaria renderizando item.description, que não é o que a gente quer aqui. Ou se aqui por acaso a gente tivesse não usado, botar sem as chaves aqui, né? Então, que no caso não vou colocar as aspas. Ele aparece date e não a data a qual a gente está passando. São conceitos básicos, mas conceitos muito importantes para o React. Então, dessa noção de componentes, de como que a gente abstrai, de como que a gente consegue lidar com os dados e exibi-los em tela. E por fim, eu quero deixar uma última dica, que ela é válida nesse momento, mas ela nem sempre é tão boa para produção, porque você está vendo que aqui a gente está tendo que fazer para cada propriedade de item que a gente já sabe quais são, que é o title, date, description, a gente tem que passar elas novamente, title, date, description. O que a gente pode fazer, que é um hackzinho? Em vez de a gente passar essas 3 propriedades separadas, a gente pode dizer que a gente vai espalhar todas as propriedades que a gente tem no nosso item. Então, como se a gente estivesse para o React falando, olha, para cada uma delas, você vai pegar e vai chamar ela com o próprio nome. Então, isso aqui só funciona porque o nosso item tem um title, o nosso item tem um description, o nosso item tem um date. Então, ele está pegando dizendo que o title vai ser title que está no item, o description vai ser description que está no item, e o date vai ser o date que está no item. Mas se a gente tivesse aqui, por acaso, e mudasse todos os nossos descriptions para, sei lá, body, por exemplo, você vê que já não funcionaria, porque a gente está tentando passar uma body aqui igual a body, só que aqui ele não sabe quem é body, ele vai esse description. Então, se a gente voltar aqui para description, você vê que volta a funcionar. Esse foi um conceito bem simples do React, eu sei que pode parecer meio bobo por agora, mas são essas pequenas coisas que ajudam a gente a ter um conhecimento maior da linguagem do JavaScript e também da biblioteca do React para conseguir fazer projetos maiores. Aqui foi um exemplo bem simples, eu sempre apliquei isso em projetos muito grandes e no seu trabalho do dia a dia. Espero que tenha ajudado e até uma próxima, pessoal. Tchau, tchau.